Estou revoltado porque estou vendo o massacre contra Jair Bolsonaro, a sabotagem desses seus adversários nessa campanha eleitoral, contra a sua campanha, um massacre, uma sabotagem permanente que você fica indignado só de assistir. Eu, por exemplo, não suporto mais ouvir nenhum programa desses, do programa eleitoral. Enquanto o Bolsonaro está lá tentando se recuperar daquela facada traiçoeira que recebeu uns dias atrás, esses seus adversários aproveitam aí a sua ausência para atacá-lo virulentamente, eu diria covardemente, né? Covardemente porque ele está sem condições de enfrentar os adversários, sem condições de se defender. Então são ataques covardes. Principalmente do Geraldo Alckmin, esse picolé de chuchu, tucano do bico quebrado, né? Também o Ciro Gomes. Esses dois têm sido os mais covardes. Vocês se lembram que logo após o atentado, né, no mesmo dia ou no dia seguinte, todos apareceram aí em cena, se mostrando, lamentando o ocorrido, né, se mostrando compadecidos, penalizados, né, mostrando à sociedade, quando na verdade eles estavam intimamente se regozijando com o afastamento de Bolsonaro, porque aquela facada tirou o principal candidato nessas eleições da disputa, tirou dos programas e tirou das caminhadas nas ruas, dos seus comícios. Esses canalhas atacando covardemente, com mentiras, com fake news. É revoltante você ver uma campanha eleitoral com tão baixo nível, né? Você não viu o Bolsonaro se levantar para atacar moralmente nenhum dos adversários, nenhum, né? Agora o Ciro Gomes e o Alckmin, os dois desesperados, porque sabem que estão fora do processo eleitoral, não vão ganhar essas eleições, não vão nem para o segundo turno, se houver segundo turno, eles estão fora totalmente. O Alckmin e o PSDB já é freguês do PT desde 2002, né? O Ciro já perdeu duas eleições, a de 98 teve 10% dos votos, a de 2002 teve apenas 11%, e continua aí nesse patamar porque é o teto e morreu aí. Pois é. Então eu pensava que o Alckmin era um cavalheiro, eu tinha ele assim como uma espécie de um gentleman, mas nessa reta final das eleições ele se revela mesmo um canalha. Tem se revelado aqui o canalha dos piores, né? O horário eleitoral dele, boa parte do tempo que ele dedica, mais de 5 minutos de TV e rádio, atacando o Bolsonaro. E agora está explorando aí uma mentira, uma fake news, né, da CPMF. Todo mundo sabe que Bolsonaro votou contra a CPMF naquela época em que queriam prorrogá-la, o prazo da CPMF. O que aconteceu, na verdade, é que o Paulo Guedes, o futuro ministro da Fazenda do governo Alckmin, né, estava numa reunião de investidores e perguntado sobre impostos. Ele disse que o plano é baixar o imposto de renda de 28% para 20%, unificar todos os impostos federais num único imposto, o que é o sonho dos brasileiros, principalmente dos empresários e dos contadores, um único imposto, ao estilo da CPMF, que é imposto que incide sobre as operações financeiras. Ao estilo, não disse que ia criar a CPMF. Tira deslavado daquela jornalista, a Mônica Bergman, que toda a vida que interessa com a notícia ao PT ou aos adversários do Alckmin, ela cuida de publicar. Você vê isso como um jornalismo ordinário, né? Um jornalismo deformando a verdade. A verdade é essa que eu estou dizendo aqui. Então agora ele explora essa fake news aí no rádio, na TV, para enganar a população, como se o Bolsonaro, que é um liberal, junto com o Paulo Guedes, vão reduzir os impostos do Brasil sobre o cidadão,
sobre as empresas. Isso está no plano de governo. Quem quiser ler um plano de governo de apenas 62 páginas, muito consistente, não tem nada, está tudo escrito. Então não é possível se acreditar nessas mentiras do Alckmin, né? Um desespero, essa esperteza, né, do Alckmin. Então não tem cabimento, né, acreditar nisso aí. Então eles sabem que o Bolsonaro já está credenciado para a imensa maioria dos eleitores do Brasil e que eles terão muita dificuldade de superar provavelmente o candidato adversário do PT, o candidato poste, o pau-mandado, vamos dizer assim, o laranja daquele presidiário que está mandando ainda, mesmo preso, comanda o partido, a organização criminosa, a punho de ferro, né? Porque todo mundo vai lá tomar benção, inclusive esse é candidato a presidente, mas é advogado do presidiário Lula. O Alckmin está perdido lá embaixo nas pesquisas, porque ele achou-se que era muito esperto, jogou a tarrafa, arrepanhou ali uma meia dúzia de partidos, legenda de aluguel. Veio para a sua base de apoio, cedeu tempo de TV e fundo partidário, arrecadou quase 1 bi para a sua campanha, né, que é a metade do fundo partidário é dele. Tem o maior tempo de TV, a metade do tempo de TV também é dele. Então achou ganhar as eleições. Isso, Bolsonaro está provando que sem tempo de TV, sem dinheiro, sem partido forte, né, um partido nanico, sem fazer impresso, sem fazer camisa, sem fazer santinho, sem nada, deitado numa cama, está ganhando as eleições de todos. Isso é para provar que a honestidade vale no Brasil ainda para os eleitores sérios. Então o Alckmin, pensando que a sociedade ia cair nessa, na programação de televisão, não. Está lá embaixo nas pesquisas e não vai sair. Não vai sair porque a sociedade percebeu, o eleitor percebeu que essa turma que está dando apoio ao Alckmin é aqueles mesmos políticos velhacos que estavam na base, alguns do Fernando Henrique, que migraram para a base do Lula, que depois migraram para a base da Dilma, migraram para a base do Temer e agora estão com Alckmin. Por quê? Para fazer o governo refém, como fizeram nos outros governos, né? O toma lá da cá. Então o Alckmin pensou que a sociedade não ia perceber isso, mas percebeu, tanto que deixou ele aí à míngua. Hoje é um candidato que é um pé de cova, né? O Ciro também está respirando com aparelhos para poder sobreviver nessa campanha. O Ciro não, a campanha dele. Está respirando com aparelhos, porque não consegue ir a canto nenhum e não vai também. Está desesperado, passa o tempo todinho anarquizando o Bolsonaro, né? Esculhambando, deseja extirpar o Bolsonaro dessas eleições, porque todo marxista, ou pelo menos neomarxista, que é o caso do Ciro, é boçal, é arrogante, se julga o mais preparado, o mais capacitado de todos, como é o caso do Ciro, que é muito conhecido aqui pelo seu estilo verborrágico, né? Todo mundo conhece pelo comportamento imprevisível, que é as baixarias que ele apronta sempre por aí, nas ruas, nas campanhas eleitorais. O eleitoral no Ceará para o governo, nós vimos as baixarias, o Ciro, o adjetivo desqualificativo mais leve que ele usava para pechar o Eunício Oliveira era de ladrão. Hoje está aí a família Ferreira Gomes, toda ao lado do Eunício, o governador que foi eleito por eles, ao lado também do Eunício, fazendo dobradinha, o governador apoiando o candidato da quadrilha da organização criminosa do PT, né, que é o Radar, e o Ciro está aí sem palanque nesse grupo. Eu não sei como é que ele está tolerando isso, né? Mas como para a política ele é capaz de tudo,
Então deve estar suportando bem, né? O Ciro, todo mundo conhece, esculhambando os professores, esculhambou a polícia, disse que a polícia é uma milícia de marginais, já disse isso algumas vezes. Então a especialidade do que ele faz melhor é caluniar. O Ciro é um bravateiro. Quanto mais renitente, não tem cura nem remédio, né? Ele agride o Bolsonaro. Agora, eu acho que não é nem por necessidade, não é por prazer de agredir mesmo, porque você nota a maneira como ele se dirige ao público quando fala do Bolsonaro. Sai um ódio de dentro dele, né? E agora fica falando em unir o Brasil, picareta político. Dá para se perceber isso. Como é que pode unir pregando ódio, como vem o Ciro, né? Chamou Bolsonaro de nazista, filha da puta. Veja bem as palavras de um candidato a presidente da República, em praça pública, chamando o adversário probo, íntegro, um cara que está tentando se recuperar de uma facada no hospital, não pode se defender, covardemente chama o cara de nazista FDP, né? Ele sabe por que ele diz que é nazista, porque a sociedade não entende muito bem o que é nazista, o que é fascista, como ele chama as pessoas, atribuindo ao pessoal que diverge da esquerda, que tem a esquerda como adversário, como é o meu caso, 30 anos, eu mais dei um passo com comunista, nem com socialista, e nem darei, porque eu não confio nessa gente, pecha desses de fascista e de nazista, porque a sociedade conhece, é estigmatizada essas duas palavras, pensa que a sociedade sabe o significado, torna o significado desnorteado, como é o caso, mas eu vou esclarecer aqui, que se ele fosse honesto, né, ele pelo menos explicaria o que é fascismo, o que é nazismo, né, que são ideologias totalitárias que surgiram logo após a Primeira Guerra Mundial, né, para combater o comunismo marxista, que tinha sido vitorioso lá na Rússia em outubro, aquele mês de outubro de 1917. O nazismo e o fascismo combatiam o capitalismo liberal, que é o capitalismo que Bolsonaro defende. Então, ao contrário do que ele está pregando, né? O capitalismo liberal que vigia na Alemanha e na Itália, na Alemanha do Hitler e na Itália do Mussolini. O nazismo surgiu como um tipo de socialismo que imediatamente passou a combater o comuno-socialismo marxista. Eles nunca tiveram uma identidade, dois tipos de socialismo, um combatendo o outro, né? O nazismo e fascismo são ideologias de estados totalitários, dos defensores do controle social, que é a ideologia que o Ciro já pregou, defende o controle social. Se ele soubesse o que é controle social, tinha vergonha de dizer que vai querer implantar no Brasil controle social, que vai desde o nascimento de uma criança até o sepultamento dele, como ocorreu nos regimes de chumbo, dos estados estatizantes, antiliberal, contra o liberalismo, os estados comunistas, né? São ideologias que só funcionam, né, em regime de chumbo, governados por psicopatas ditatoriais, tiranos, com poderes absolutistas, né, que são apartados completamente da democracia política. O Ciro está acusando o Bolsonaro de uma coisa que ele mesmo poderia assumir, que a identidade é muito mais voltada para ele, já que defende controle social, se diz socialista, do que para o Bolsonaro, como eu acabei de provar aqui. O Bolsonaro é justamente o contrário, defende o liberalismo econômico, a redução dos impostos, a livre iniciativa, a liberdade de mercado, o livre mercado, a liberdade de imprensa e de expressão, a meritocracia, como tem dito várias vezes, o fim do peleguismo que Ciro Gomes defende desde quando Lula tomou posse em 2002, defendeu ardilosamente até ontem, agora está atacando o PT porque se sentiu traído pelo capo de tutti capi da organização criminosa que está encarcerado na Polícia Federal de Curitiba. Então, o fim do peleguismo que nós queremos no Brasil, né?
é o peleguismo, que é defendido muito bem por Ciro, pelo radar e pela Marina. São ideologias também derivadas do nazismo e do fascismo. A ação de tudo é estarelhamento estatal de todas as instituições jurídicas, políticas do Estado. Então, com a coerência em nada do que diz o oligarca Ciro Gomes, nada. Ele poderia aproveitar as suas andanças pelo Brasil, essa campanha política, para esclarecer aos eleitores, né, sobre um mar de corrupção que ele foi vítima, alvo dessa denúncia recente da Veja. A revista Veja revelou os nomes, os valores, as circunstâncias dos procedimentos antirrepublicanos. Aqui no Ceará, a revista tem 2 semanas, a matéria é muito comprometedora, envolve diretamente o Ciro, o Cid Gomes, seu irmão, e alguns membros do Petit Comitê deles, né, com atos ilícitos, atos de extorsão, inclusive, envolvendo créditos que o Estado deveria pagar às empresas que operam aqui, grandes empresas. A relação da JBS fala em 20 milhões de propina. O Ciro poderia ter a hombridade de vir a público para rebater isso. Que aí eu acredito mais na Veja do que nele, porque mostra os dados, mostra as circunstâncias e as delações estão à disposição de todos. Por exemplo, o secretário do PROS delatou que esse esquema local, né, o partido foi vendido por 2 milhões em dinheiro vivo para a turma do Ciro aqui em Fortaleza. O partido que ele estava, todo mundo estava aí nesse PROS. 2 milhões para tomar conta do PROS. E de fato tomaram. Então são denúncias muito graves, que merecem de Ciro uma explicação honesta e convincente, né? No próximo vídeo, meus amigos, eu vou falar ainda sobre as incoerências do Ciro Gomes, com que diz respeito a seu plano de governo, entre o que ele diz, o que ele prega, o que está escrito no seu plano e a sua prática durante essa campanha eleitoral. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Até lá.